Olá, amigos amantes da construção. Eu sou Caio Moreira e vamos iniciar hoje, iniciamos ontem, na verdade, uma série de lives sobre assuntos variados para quem quer empreender na construção. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e pelo YouTube, por essa câmera aqui. Quem nos enxerga pelo YouTube, com certeza, vai ter um acesso privilegiado da apresentação que eu elaborei. O tema de hoje é a arte de gerenciar riscos. Estamos nessas 2 semanas fazendo lives diariamente com o tema Desafio da Independência. Ela irá de ontem, na verdade, até o dia 9 de setembro, sempre às 19 horas. Hoje, por um fator que eu não tinha programado, comecei com um leve atraso de 10 minutos. Voltando, existe uma temática que recorre o tempo inteiro, colocando o engenheiro civil, o arquiteto, o construtor, o empreiteiro, o mestre, o encarregado, como pessoas que só lidam com problemas dentro do canteiro de obras. A gente tem um conceito muito simples. Obra, ela acontece parte dentro de um canteiro, parte da obra acontece fora do canteiro, porque tem a ver com a logística de chegada desses materiais, tem a ver com licenças e alvarás, legalização da obra, aprovação de projetos junto a órgãos públicos, fiscalização de órgãos públicos, protocolos. Então, parte da obra realmente acontece dentro do canteiro, parte dela acontece fora. E é exatamente nessa parte de fora que muitas pessoas não estão capacitadas para trabalhar. Ela pensa na obra somente dentro do canteiro. E é aí onde a pessoa é pega de surpresa. O nosso principal intuito com essas lives é auxiliar os construtores a dobrar os lucros, sem que isso signifique necessariamente aumentar o número de chamadas por questão de garantia de obra. Mas como assim dobrar o lucro sem aumentar a garantia? As pessoas confundem, acham que lucrar mais é pagar menos pelo serviço, pagar menos pela mão de obra. Não, eu vou dar uma dica muito especial. Isso tem mais a ver com otimização. Otimização de materiais, otimização do projeto, otimização da mão de obra. Você oferece facilidades, essas facilidades voltam para você através de custo. Vamos lá, essa sequência de lives, ela também está condensando 24 anos de experiência em obras, 12 meu e 12 do meu sócio. Temos experiências diversas em obras. Eu trabalhei muito em obra corporativa, shopping, comerciais, algumas torres residenciais, e ele muito foco em galpões, obras industriais. Enfim, a gente reuniu toda essa nossa experiência, nossos conhecimentos para lançar alguma coisa nova e inovadora. Bom, antes de mais nada, novamente, eu sou o Caio Moreira, do Obra Sob Medida, e o tema de hoje é gerenciamento, a arte de gerenciar riscos. Mas, Caio, por que riscos? Porque esse é um assunto que tem ficado muito em voga para quem quer empreender. Sempre que a pessoa pensa em empreender, ela bate aquele medinho, aquele medo de fracassar, aquela coisa de, puxa, eu não vou dar conta sozinho. E eu sei exatamente, eu conheço esse sentimento, eu já passei por isso antes, eu já fiquei desempregado outras vezes e já me encontrei numa condição que, e agora o que eu vou fazer? Eu estou sozinho, preciso procurar emprego, preciso mandar currículo. Ainda bem que com toda essa bagagem que a gente acumulou nesses anos, eu pude colocar a cabeça no lugar, juntar as cabeças com o meu sócio e enxergar um caminho muito mais simples e transparente,
que na minha opinião foi muito melhor do que procurar outro emprego, mandar currículo, passar por entrevistas, etc. Lembrando que no ramo da construção, eu não sei se com você já aconteceu isso, no ramo da construção é muito mais indicação do que currículo, tá? Todos os empregos que eu consegui foram indicação de colegas que já estavam dentro da empresa. Vocês podem colocar aí nos comentários se vocês já conseguiram aí com Cato, eJobs, alguma coisa do tipo. Bom, nem sei mais que tipo de sites que tem de pesquisa, de postar currículo que tem por aí. LinkedIn, tá bom? Vamos lá, a arte de gerenciar riscos. Eu coloquei 4 temas principais aqui para a gente começar. Não existe sucesso sem assumir riscos. Quando a gente sai de casa para comprar pão ou para ir para trabalhar, a gente já está assumindo algum tipo de risco. Risco de ser assaltado, risco de perder a carteira, risco de perder dinheiro, risco de encontrar alguém que a gente não gostaria na rua, risco de ser atropelado, enfim. Existe uma enorme gama de riscos que a gente está disposto a correr para buscar o pão ou para ir trabalhar. Assumir riscos calculados é bem diferente de ser imprudente. Tem gente que desbiroca total, acha que não, tem que assumir risco e essa pessoa simplesmente mede a profundidade do rio com os 2 pés. Não é isso. A gente não está falando de ser imprudente, a gente está falando de calcular riscos e de alguma forma tomar alguns para si. Faz parte do mundo dos negócios. Lembrando que junto com os riscos também vem as oportunidades. Quando você sai de casa para comprar pão ou para trabalhar, ao mesmo tempo que pode acontecer algumas coisas ruins, podem acontecer algumas coisas boas. Encontrar com aquela pessoa que você gosta, de repente bater um papo legal sobre emprego, sobre negócios, partir uma ideia legal sobre o negócio, oportunidade para ganhar dinheiro, prospecção de clientes. Sem querer, você acaba também assumindo alguns riscos entre aspas, positivos. Bom, e o melhor de tudo isso é que sempre quando alguma coisa boa acontece, quando você assume riscos e a sua empreita é bem sucedida, alguém vai dizer que você teve sorte. Normal. Enfim, nesse desafio de independência, a gente está colocando também algumas definições básicas de riscos. Esses riscos eles vão acabar variando de acordo com o tipo de formação na qual você passou. Quem é administrador de empresas encara risco de uma determinada forma. Nós, do setor da construção, encaramos riscos de uma forma um pouco mais abrangente, porque para nós não interessa somente aquele risco dentro de canteiro de obras. Existem aqueles riscos fora, aqueles que estão totalmente fora do nosso controle e que de alguma forma precisamos tratar. Ou a gente trata ou a gente absorve, né? Trata que eu quero dizer mitigar. Ou a gente absorve ou a gente transfere ou de alguma forma a gente tenta eliminar. Vamos ver? Uma das definições: risco é qualquer coisa desconhecida ou incerta que pode impedir ou dificultar o objetivo principal, dificultar o sucesso. Geralmente, um risco é qualificado pela probabilidade de ocorrência e pelo impacto que ele causa. Sempre, o risco que a gente corre de sair de casa e cair um meteorito é mínimo, é ínfimo, mas mesmo assim existe esse risco. O risco, por exemplo, de você ganhar na loteria sem ter apostado é praticamente zero. Nulo. Não tem como você ganhar na loteria sem ir até a casa lotérica e fazer a sua aposta. Entendeu? Então, é uma espécie de equilíbrio entre probabilidades e ocorrência, pelo impacto que ela pode causar. No caso, a probabilidade de insucesso de determinado empreendimento é em função de acontecimento eventual incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. É claro, nós planejamos para o sucesso. A gente não planeja o fracasso.
No mais, dentro do planejamento, a gente pode prever alguma coisa incerta ou duvidosa ou arriscada e a gente tenta de alguma forma conter esse risco de acontecer. Risco também pode ser um evento improvável, mas se acontecer provoca danos. Esse aí é o famoso cisne negro negativo. Por exemplo, lá no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quantas pessoas devem ter feito seguro do imóvel contra tornados, furacões? Mínimos. Se tivessem oferecido para essas pessoas uma apólice de seguro contra tornados e furacões, quantas ainda assim fariam? Eu acho que mínimo. Ninguém apostava em uma sequência de tornados tão intensos lá nos Estados do Sul. Contudo, o valor de um seguro contra essas ações da natureza com certeza são muito menores, são uma pequena fração do prejuízo que ela traz quando acontece. Riscos também podem ser oportunidades. Como eu já falei no slide passado, risco e oportunidade são coisas que estão umbilicalmente ligadas. De alguma forma, pensa comigo, quanto maior o risco, maior a chance de lucro também. Até um traficante de drogas que corre um sério risco de ser preso, de ser morto, o lucro dele é altíssimo com essa revenda de drogas. Contudo, é ilegal, o risco dele é muito alto. Eu prefiro trabalhar na construção. O lucro é menor, o risco é menor também, mas é algo que eu consigo gerenciar bem. Eu não consigo gerenciar bala desse jeito, não. Vamos lá. Eixos de sucesso de um consultor. Riscos. Tá, mas afinal, o que eu preciso fazer para ser um construtor de sucesso? Tomando com base essa ótica de riscos. Tá. Existem 4 grandes habilidades que um construtor de sucesso impõe ao seu dia a dia. Primeiro, a eficiência de obras. Costuma ser uma construção mais enxuta. O estoque é mínimo, o nível de gasto é mínimo, a otimização de projetos é máxima, o desempenho é máximo, a aquisição de materiais é de boa qualidade para ter uma garantia boa no pós-obra. Existe também uma eficiência administrativa, significa que ele gasta pouco tempo para gerenciar muitas coisas, e não o contrário, gastar muito tempo para gerenciar poucas coisas. Isso é sinônimo de prejuízo. Vamos lá, visão a longo prazo, sustentabilidade e perpetuidade. O que eu quero dizer com isso? É a famosa política do ganha-ganha, é fazer bons negócios, bons para ambas as partes, na qual eu e você ganhamos juntos. Isso garante a sustentabilidade do negócio. Quem aí já não ouviu falar de que um comentário bem feito, um elogio a uma empresa, uma indicação, te consegue X clientes, mas quando você fala mal, esse falar mal chega a muito mais pessoas? Pois é, quando eu falo de sustentabilidade, é que as coisas acabam, de alguma forma, os bons negócios trazem bons negócios, as pessoas multiplicam esses bons negócios. Essa é a sustentabilidade, uma das sustentabilidades que eu acabo falando nesse momento. E o quarto ponto é a habilidade comercial. Eu estava conversando hoje com um parceiro nosso da Luz Tintas, o Renato. Cara, já pensou o tanto de pessoas boas na área técnica, mas não são tão boas no comercial? E o contrário também acontece muito. Muitas pessoas boas na parte comercial, mas nem tão boas na parte técnica. O que a gente precisa é que tenha um bom mix dos dois, o técnico e o comercial. Só um, só o outro, não vai dar conta desse serviço. Tá, mas você ainda não falou para mim como alcançar isso, de ser um construtor de sucesso sob a ótica do risco. Vamos lá. Riscos são inerentes a qualquer negócio. Não importa se é uma franquia de perfumes, uma franquia de lanchonete, de estética, de beleza, spa, qualquer coisa, de agência de viagens,
qualquer coisa. Risco é inerente a qualquer negócio. Segunda coisa, risco é atemporal. Ele acontece em qualquer hora, em qualquer momento. E ele depende da pessoa que enxerga. Algumas pessoas, por exemplo, uma análise, o risco que um mestre de obra vai enxergar na concretagem de uma laje é bem diferente da de um encarregado, que é diferente de um pedreiro, que é diferente do estagiário. Entenderam? O nível de risco que o motorista de Uber enxerga em dirigir à noite, um táxi, dirigir à noite, é diferente de uma pessoa comum como nós, que não viu tanta coisa assim. Ele consegue enxergar mais riscos até zoneado em determinados locais. Como eu já falei antes, o risco ele coexiste com as oportunidades. Riscos e oportunidades estão umbilicalmente ligados. E na construção e incorporação, que é o nosso ramo de trabalho, nós gerenciamos riscos. Ou seja, não podemos ignorá-los. Eles existem, então nós vamos gerenciar para que eles aconteçam exatamente e onde, como quisermos. Tá? Eu vou dar exemplos logo. Como que gerenciamos riscos? Nós identificamos, determinamos os impactos e definimos as respostas. Parece simples, não é? E com um pouco de experiência você consegue identificar esses riscos bem antes que eles aconteçam e definir essas respostas. Algumas dessas respostas acabam sendo caras demais. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez uma laje minha demorou para iniciar a concretagem, e quando iniciou a concretagem eu tive problemas com a concreteira mandar esse concreto. Minha concretagem terminou 8h30, 9 horas da noite. Isso porque a vizinhança, que já que era uma área residencial, estava reclamando muito. Então eu cheguei até a receber um chamado da polícia, que foi até a porta da minha obra, e da fiscalização ambiental, dizendo para eu parar a concretagem. Eu pedi uns 15 minutos, mas eu já sabia que demorava mais uns 45. Eles deram esse prazo. Mas de qualquer forma eu recebi uma multa. Só que o valor da multa era de 300 e poucos reais, 400 reais. Cara, eu vou peitar essa multa para não parar minha concretagem no meio. Eu sei que eu estou errado, eu estou assumindo o erro. E para os próximos eu já vou me programar para que isso não aconteça mais. Mas eu preferi peitar aquela multa do que parar minha concretagem no meio e ter que arcar com aquelas juntas frias no meio da laje ou nas vigas. Ou seja, eu identifiquei, eu determinei o impacto e defini as respostas. A minha resposta nesse caso foi: continua a concretagem, faz barulho, vamos terminar esse negócio. Gostou, né? Vamos lá. Nos negócios podemos, como é que tratamos os riscos? De 4 formas, como eu até citei agora há pouco. Primeiro, transferimos riscos. Como que nós transferimos riscos? Nós contratamos seguro. De alguma forma, eu delego esse risco para outro. Eu não estou delegando responsabilidade, eu delego riscos, eu transfiro esses riscos. Eu contrato um seguro. Se algo acontecer, o seguro assume os impactos financeiros e eu tenho que delegar uma resposta, que acaba saindo muito mais barato do que assumir tudo sozinho. Mitigar riscos. Mitigar riscos significa reduzir riscos, reduzir a chance de que o risco aconteça. Ele pode acontecer, por exemplo, eu acabei citando o exemplo na apresentação, bandeja de proteção, controle de concreto, contrato de prestação de serviço. A gente mitiga de forma que não absorvemos sozinho impactos financeiros ou consequências de uma má gestão. Por exemplo, uma bandeja de proteção, existem normas de trabalho que exigem que elas sejam colocadas, exige, por exemplo, no caso de uma queda de pessoa, de materiais, a gente minimiza o volume de perdas ou de riscos. O controle de concreto é para evitar que, de alguma forma, se acontecer alguma má dosagem, um defeito na concreteira, a gente saiba identificar o ponto exato
da falha na estrutura e podemos fazer o reparo local. E o contrato de prestação de serviço é óbvio, do cliente para o prestador de serviço e do prestador de serviço para o cliente. Eles evitam chance de calote, de abandono, etc. Ou chance de repente, um tem entendido que deva fazer uma coisa, o outro tem entendido que deva fazer outra coisa. O contrato de serviço serve exatamente para balizar e nivelar as informações entre prestador de serviços e cliente. Absorver riscos é aquilo que eu falei agora há pouco. No caso da multa por fazer barulho fora do horário, eu absorvi o risco. Eu absorvi 400 e poucos reais. Você paga para ver. É algo com baixo potencial ou baixo dano. Ok? E o quarto e último ponto que eu considero mais difícil, e cara, está aberto para vocês falarem o que quiser. Eliminar riscos. Na minha cabeça, embora esse termo exista em gerenciamento de projetos, né, no PMBOK, eu não acredito que a gente consiga eliminar na definição da palavra. Nós podemos reduzir drasticamente para níveis ínfimos, mas eliminar, nunca eliminamos. Ótimo. Agora a gente começa a chegar no ponto que eu queria mesmo. Nossa, tem uma turminha aqui, vou dar um alô. Como é que tá aí no YouTube? Como é que estamos? Robertinha, Roberta Frota, nossa parceira da Ozonise, sempre junto da gente. Bacana, ótimo. Deixem perguntas aí, pessoal. Gostinho, Pires, Foz Reis, Auto Plus Veik. Fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Vamos lá. Evidências do risco. Gerenciamento de riscos ainda é pouco utilizado. Já já eu vou falar por quê. Caso você tenha já contato com gerenciamento de riscos, põe aí. A gente pensa muito em riscos na fase de incorporação, porque existe ali um volume empregado grande na fase de incorporação. Existem investidores, stakeholders, ou famosos interessados naquele negócio. Por isso que é bastante comum uma análise de risco durante essa fase de investimento. Mas na fase da construção, não. E é impressionante pensar que as pessoas façam todo, por exemplo, um itinerário antes de viajar. Ela faz reserva de hotel, compra passagem, ela começa a fazer pesquisa dos locais onde visitar, o que fazer, condições climáticas naquela época do ano, se tem ruas perigosas, bairros perigosos, o que fazer, indicações, onde tem restaurantes bem recomendados, onde não tem. Enfim, ela faz toda uma procura. Ótimo. Para reformar o telhado, reformar a casa, não. Vai por indicação e vai fazendo, e não, o cara falou que vai na diária, faz baratinho, aí à medida que for fazendo ele vai pedindo material, e aquilo que você esperava que ficasse em 20 mil, fica 50 mil. Sabe quem fazia isso? Meus avós. Eles iam na onda do empreiteiro, que não, vamos na diária, conforme vai acontecendo, vai fazendo, e aquela reforma que deveria durar 3, 4 semanas, durava 3 meses e meio. Pois é, eu acho que um dos meus traumas com obras e reformas era isso, por isso que eu virei engenheiro civil e trabalho com obras. André C. Mendes, e aí, tudo bom? Tá. Na fase de construção, olha só, gerenciamento de riscos na construção, ele é muito visto como segurança do trabalho. Segurança do trabalho é um apêndice, é uma perninha do gerenciamento de riscos. É uma parte importante, a gente tem que prestar atenção, mas é só uma perninha, uma fatia da pizza do gerenciamento de riscos. Identificar riscos está muito vinculado ao planejamento. Sem planejamento adequado, se ignoram os riscos. Por isso que você já deve ter visto muito que obra que não tem planejamento, não identificou riscos, deu prejuízo, avançou o prazo, estourou o orçamento. Quem já não passou por isso, não é verdade?
Eu conheço vários relatos de parceiros meus, engenheiros, arquitetos, empreiteiros, todos têm algum case de obra que estourou prazo e orçamento. Não planejou direito, não identificou os riscos daquele negócio. Vocês estão percebendo essa conversa do corona que está desenvolvendo, já tem vertentes de vírus, etc. Pois é, risco é a mesma coisa. O risco é orgânico. O risco ele varia de acordo com a etapa de obra. E o risco também varia de acordo com a perspectiva de quem olha. O investidor enxerga o risco de uma forma. O engenheiro da obra, o arquiteto, enxerga de outro. O mestre de obra enxerga de outro. Ninguém está errado, mas cada um coloca todo o seu conhecimento em cima daquilo que enxerga. Tá? Então, é muito certo dizer que o risco é orgânico. É que nas nossas necessidades. O Caio de hoje é bem diferente, ele tem outras necessidades em relação ao Caio de 5 anos atrás. Ou, de repente, igual o Caio de 2 semanas atrás. Antes de iniciar a dieta, 1 hora dessa eu já estava na pizza. Hoje, nesse momento agora, eu já estou pensando no suquinho detox. Enfim, nossas necessidades são orgânicas, o risco também, ele muda. E uma informação que eu acabei soltando agora há pouco, gerenciamento de risco é uma das 9 áreas de conhecimento da gestão de projetos. Quem por acaso se interessa em gestão de projetos, fique à vontade, você vai adorar. Fazendo aqui uma pincelada rápida de gestão de projetos. Quando se fala gestão de projetos, eu não quero dizer projetos técnicos, aquele projeto arquitetônico, projeto estrutural de fundações. Encare isso aí como projetos técnicos. Gerenciamento de projeto é tudo aquilo que envolve recursos humanos, recursos financeiros, ele tem um prazo de início e fim e ele não se repete. Tá? Ok. Outra evidência do risco. Agora uma pergunta que eu vou soltar para vocês. Ai, minhas costas. É uma pergunta que eu vou soltar para vocês e eu queria que vocês me respondessem com muita sinceridade. Quantas vezes vocês já viram mapeamento de riscos em um contrato de obras que vocês gerenciam? Quantas vezes? Você já sabe se existe isso hoje? O contrato de obra que você tem ou qualquer coisa relacionado a gerenciamento de risco daquela obra, mapeamento. Quais os itens de maior impacto ou probabilidade de acontecer? Vocês já pontuaram isso? Nem que seja no papel de pão. Já? A Roberta está falando que nunca viu. O que está sendo feito para tratá-los? Quem não sabe que existe, com certeza também não está fazendo nada para tratar. Mas eu garanto que a maior parte de vocês tem um seguro de automóvel, ou já fez um seguro de automóvel, ou pegou algum financiamento no banco e pegou um dinheiro emprestado e teve que assinar, fazer uma espécie de contratinho de seguro, desemprego, seguro de vida, etc. No caso, se você perdeu o emprego, enfim, eles vão acionar o seguro e 3, 4, 5, 10 parcelas vão ser pagas por aquele seguro. Se você morrer, a pólice de vida está em nome do banco, da seguradora, e eles vão considerar quitado. É sempre assim. Não vai achar que você morreu, a família vai receber. Não, é o banco que vai receber. Tá. Agora uma espécie de mapa mental que eu sempre faço. Eu gosto de fazer porque, como eu estava falando nos primeiros slides, as pessoas, especialmente que trabalham na construção, ou que não trabalham na construção também, elas acham que gerenciar obras, gerenciar riscos está 100% ligado a canteiro de obras. E aqui eu fiz uma breve lista de itens que contém riscos à obra, ao canteiro de obras, ao empreendimento, que estão fora. Eles estão totalmente fora do seu controle.
Vamos lá. Nisso eu separei riscos sistêmicos, aquele que está dentro de um sistema na qual você controla e você tem poder de mudar, e o risco não sistêmico, aquele que está fora do seu alcance, mas que você pode prever e de alguma forma tentar antecipar para minimizar as perdas, ok? Vamos lá. Nos exemplos que eu coloquei, considere qualquer etapa de obra. Pense em uma etapa de obra, qualquer uma. Pensou? Na minha cabeça, eu estou com uma aqui na minha cabeça e ao final eu vou falar. Não importa a etapa de obra que você está pensando, qualquer uma que tiver na sua cabeça agora. Ok? Vamos lá. Dentro do canteiro, projeto desatualizado. Projeto desatualizado significa que existe um grande risco desse projeto obsoleto ser executado antes da revisão, antes de plotar a revisão, ou esse projeto que você está executando foi baseado numa versão obsoleta da arquitetura, da estrutura, e é aí que você tem aquela coisa de compatibilizar em loco. Vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai ter retrabalho, e quem vai assumir isso? Você. Armazenamento de materiais. Para essa etapa de obra que você está pensando, existe um armazenamento adequado desses materiais? Eles estão empilhados de forma correta, eles estão organizados de forma correta, ou eles estão espalhados na obra de qualquer jeito, pegando sol, chuva? Eles podem pegar sol e chuva? Armazenamento. Outro risco, não importa a etapa de obra, hein? Lembrando, qualidade do material. Sabe aquela coisa de pagar baratinho no material? Pois é. A qualidade do material vai interferir muito na garantia que você tem que dar para o seu cliente. Se alguma coisa falhar nesse material, você vai ter que retornar, desfazer, fazer de novo e passar pelo desgaste. Pior, você passa por uma coisa que não tem preço. Perda de credibilidade. Não tem preço. Além do material, supondo que o material é top. E a mão de obra, ela é qualificada para executar esse serviço que você está pensando? Se ele não for, como é que vai ficar? É trabalho. Vai ter que demolir, vai gastar hora-homem para levar para caçamba de entulho, vai gastar com caçamba de entulho, vai ter que pagar para alguém fazer aquilo de novo. E novamente você vai perder uma coisa que lhe é muito preciosa. Duas, na verdade. Um que é um recurso não renovável, chamado tempo. Perdeu, já era. Nunca mais se recupera esse tempo. 2, credibilidade. Perder credibilidade, difícil retomar de volta. E, vamos dizer, seguro de vida. Eu coloquei seguro de vida porque algumas etapas de obras são muito arriscadas e elas oferecem um sério risco. Exemplo, trabalho com fachadas, trabalho com imposto de elevador, trabalho em paredes de contenção, em peças de fundação ainda com escavação manual. Em obra minha, proibida escavação manual, escavação tipo tubulão. Nas minhas obras tem que ser 100% mecanizado. Pronto, esses são os fatores sistêmicos, porque esses estão sob seu controle. E os que não estão sob seu controle, como é que faz? Exemplo, o exemplo que eu tinha pensado era granito de fachada. Tá? Pensei em granito de fachada. Vocês já devem ter visto aquelas peças lindas e tal, muito comum em um prédio comercial, corporativo. Tá? Então eu pensei nisso. Vamos lá, acidente com o fabricante. Teve algum imprevisto na fábrica, parte da fábrica pegou fogo, ou o maquinário quebrou e eles estão trazendo outra peça da China e está vindo de navio. Vão ser 4 semanas parado e 4 semanas de atraso desse material. E aí, como é que você fica? Vai atrasar. Segundo, acidente com o transporte. O material estava vindo até você e o caminhão bateu, capotou, tombou, ficou preso em algum engarrafamento, enfim, aconteceu alguma coisa. Houve um acidente no transporte e você perdeu a carga. É claro que você não vai ter um custo
dobrada. O fabricante é o responsável, ele deve ter o seguro, ele vai assumir isso. Só que você vai perder prazo. Tá? Porque você já estava contando com a chegada desse material, você já mobilizou a mão de obra lá para dentro. Não é? Terceiro, greve de transportadores, como aconteceu alguns anos atrás. Houve greve de transportadores, faltou insumo na praça, e aí, como é que vai ficar o seu material? Case interessante, eu tinha que fazer uma fundação nessa mesma época. E eu estava assim, já, putz, o caminhão era para fazer estaca franca, ele estava trazendo os equipamentos, e aconteceu de ficar retido na greve. Ficou 3 semanas retido na greve, teve que fazer um reparo ou outro, depois de 4 semanas e meia, 5 semanas é que veio para minha obra. E aí? Atraso. Podia fazer alguma coisa? Não, infelizmente, porque eu não conseguiria trocar, por exemplo, para estaca cravada. Não havia equipamento disponível, fora o impacto de vizinhança. Eu não podia, por exemplo, fazer estaca aérea, porque o terreno era pequeno, não tinha espaço sequer para o caminhão manobrar. O custo da estaca raiz era inviável e o meu cliente não topou esse acréscimo no orçamento, ele preferiu esperar. Então, sentei e chorei. Outro item que acontece muito, roubo de carga. Não teve acidente, roubaram a carga. Acontece, por exemplo, carga de alumínio, carga de fio elétrico, de material para construção. Desvia e vai para o Quimba. Outro ponto, falência da empresa. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ok. Falência da empresa. Já aconteceu algumas vezes. Prestador de serviço recebeu o pagamento e sumiu no mundo. Dia seguinte, 2, 3 dias depois, motim dos trabalhadores na porta da obra porque não receberam o pagamento. O cara caiu no mundo. O que eu posso fazer? Fiquei também no prejuízo, não pude fazer nada. Uma pena. Aí o que acontece? A gente aciona o Ministério Público, faz um termo de ajuste de conduta, paga o salário. O que aconteceu nesse caso? Paga o salário que eles não receberam, paga o aviso prévio, indenização, e a gente tenta na justiça acionar o dono da empresa. Foi assim que aconteceu. Bom, agora vem uma parte ótima, que são o que te impede de identificar esses riscos, de tratar os riscos. Olha, o que eu costumo ouvir mais? Lembrando que eu tenho MBA em gerenciamento de projetos, tá? Além desse MBA, eu também tive experiência com gerenciamento de projetos mesmo. Né? Foi um projeto chamado Primavera, de integração de sistemas do SAP, que é um sistema de ERP central de uma empresa, e alinhar ele com 3 softwares, um de orçamento, um de controle de contratos e outro de planejamento e medição. Legal? Pois foi um projetão. Vamos lá, o que te impede de identificar esses riscos? Primeiro, tempo. A pessoa acha que toma muito tempo. Conhecimento para estudar riscos. Realmente, para quem quiser trabalhar melhor essa parte de identificar os riscos, precisa sim investir um tempo em conhecimento, em estudar, especialmente aquilo que você está fazendo. Se você vai empreender por conta própria, se você vai se associar a outras pessoas. E o terceiro ponto que eu acabo escutando muito, sai caro evitar esses riscos. Sai caro não, é por isso que a maioria de vocês faz seguro do automóvel. É para andar tranquilo, é para rodar tranquilo, porque se acontecer qualquer coisa, o prejuízo é muito maior do que o seguro. Tá vendo como não sai caro? De alguma forma, quando você contrata seguro, você está transferindo o risco. Tá vendo? Identificar e tentar mitigar nem sempre sai caro. Quando sai muito caro, às vezes vale a pena correr o risco, ou não. E de repente você acaba mudando o rumo para evitar aquele risco. Mas de alguma forma você vai assumir
algum tipo de risco. Quais os principais erros no gerenciamento de riscos? Eu acabo ouvindo muito isso aqui. Focar somente na segurança do trabalho. Gerenciamento de riscos não é só risco à saúde do trabalhador, risco à segurança do trabalho. Ele também envolve o negócio em si. E como é que está o risco de caixa da sua empresa? Qual o risco de você ter que tomar dinheiro emprestado para terminar essa obra? Qual o risco de você atrasar essa obra por conta de falta de material? Agora, nessa época da pandemia, a maioria de vocês com certeza está sofrendo, procurando material, porque na maioria das lojas onde vocês compram está faltando. Ou o preço, por exemplo, do fio elétrico, que aqui na praça dobrou. Eu comprava o rolo de uma marca bastante famosa, 65, agora está 132. E agora o risco do meu orçamento dobrar na fase de instalações é grande, praticamente 80% que vai dobrar. Praticamente 80% de chance que vai dobrar. Minha sorte é que algumas coisas eu já tinha ganhado lá atrás, porque eu comprava em atacadista. Vamos lá. Outro risco, outro erro no gerenciamento de riscos é não fazer o planejamento adequado. Como eu falei, o planejamento é a base para você identificar os riscos. Também não entenda planejamento apenas como cronograma. Cronograma é um dos entregáveis do planejamento. O planejamento sólido, ele envolve implantação de canteiro, ele envolve identificação de fornecedores de mão de obra e materiais, ele vai envolver o orçamento da obra, um orçamento executivo bem feito, ele vai entender o nível de profundidade dos projetos técnicos apresentados, se eles estão em fase de pré-projeto, em fase de aprovação, em fase executiva, compatibilizada, que nível de profundidade esses projetos técnicos se apresentam. Quanto mais avançado, mais preciso vai ser o planejamento do orçamento. E um bom contrato de prestação de serviços, tanto com o seu cliente quanto com os fornecedores de material e mão de obra. Esse contrato de prestação de fornecimento de materiais ou de mão de obra, ele vai alinhar as expectativas. É isso que você vai ter que fazer, é isso que você vai entregar, esse é o preço combinado e esse aqui é o prazo que você tem para realizar isso. Isso é um modelo de contrato basicão. Deveres e responsabilidades de cada parte, o que deve ser feito, o que não está incluído neste contrato, para zerar aquelas expectativas falsas. Eu pensei que isso estava incluso, isso já estava meio que subentendido. Não existe subentendido, esqueça, quanto mais objetivo, melhor. Tá, eu já falei de contratos. Risco focado apenas no investidor. O investidor, ele faz a tarefa de casa dele, identificando os riscos inerentes àquele negócio, os riscos dele não conseguir o lucro dele de volta, o principal, mas os juros envolvidos nessa operação. Ele entende outros riscos do negócio, mas que ele, como investidor, ele não faz parte disso. E nós, como construtores, a gente coloca 30 mil, 60 mil, 100 mil, 1 milhão, 30 milhões em um empreendimento. Qual o risco que a gente identifica? Está vendo como a gente não está fazendo nossa tarefa de casa? Pois é. E o quinto ponto, no gerenciamento de riscos, envolve treinamento de equipes. Quando temos... deixa eu colocar isso de uma forma bem legal. Riscos. Quando a gente identifica riscos, precisamos de 2 tipos de plano: contenção e contingência. Contenção acontece antes do risco acontecer. Depois que o risco acontece, vira contingência. Tá? Tem que haver um treinamento da equipe para uma resposta rápida, no caso de contingência. No caso, por exemplo, está concretando a laje e a laje desaba. Qual o plano de obra?
vai existir um ponto de encontro, as pessoas vão começar a tirar concreto e tentar salvar as pessoas, quem vai ligar para os bombeiros, quem são as pessoas que estão, quem vai ser a pessoa responsável de encontrar as pessoas, quem estão sãs, quem está ferido e quem está sumido, enfim, plano de contingência. Isso acontece muito em obras grandes, tipo túnel, barragem. Tá? Obras de pequeno porte, isso não acontece muito, contudo é necessário formalizar junto com a equipe de segurança do trabalho um plano de contingência. No caso de incêndio em uma estação de trabalho, no caso de desabamento, colapso estrutural, colapso parcial estrutural e se possível até fazer treinamentos. Em caso de incêndio, como é que vai ser a evacuação e fazer um treinamento com o pessoal, ok? Isso está diretamente ligado ao treinamento de equipes. Estou sendo chato? Pode falar. Gerenciamento de riscos. Primeira coisa, quais são os principais pontos positivos que o gerenciamento de riscos traz para você em termos de benefícios? Viabilidade do negócio da construção. Quando você entende que os riscos inerentes àquele negócio são viáveis, você tem coragem de colocar seu 1 milhão ali dentro desse negócio. Legal, né? Porque você começa a enxergar alguns itens que tornam esse negócio viável. Que item seria esse? Eu pontuei 3. Viabilidade financeira, a viabilidade de mercado e a viabilidade de projeto. O projeto é bom e ele está otimizado. O mercado está aberto a esse tipo de lançamento imobiliário, esse tipo de construção. Ou então é uma obra que vai vender fácil, que vai alugar fácil, dependendo do viés que é colocado nesse empreendimento. E o financeiro significa que os recursos estão disponíveis, seja por empréstimo, seja com associação de investidores, né, uma cooperativa habitacional, seja um investidor-chave que tem grana para colocar ali, ele vai ser dono de 80% daquele empreendimento. Enfim, são coisas que acabam viabilizando o negócio, ou seja, os riscos são mínimos. Planejamento detalhado. No planejamento detalhado, você antecipa no papel os tipos de riscos, boa parte dos riscos envolvidos naquele negócio. Histórico interno e literatura. À medida que você consegue fazer na sua empresa, supondo que você trabalha em uma grande empresa, com certeza você vai ter um histórico. Empreendimentos que foram muito bem, empreendimentos que foram muito mal. O que deu muito certo em todos os empreendimentos e o que deu muito errado. Esse histórico e claro, a literatura disponível acabam te fornecendo uma base de dados estatísticos muito interessantes para você começar a trabalhar riscos. E eu vou dar um exemplo prático de risco já. Espera aí mais uns 10 minutinhos antes de encerrar a live. Histórico interno, critérios de cálculo de risco. Você pode, por exemplo, criar um método, ou você pode aproveitar um método que já existe. Você pode, inclusive, testar mais de um método e ver onde eles convergem, se convergem, né? E como eu falei agora há pouco, contenção e contingência. Contenção é aquilo que você faz antes do risco acontecer. Você espalha extintores de incêndio, você contrata seguros para evitar risco financeiro, você faz um treinamento da sua equipe, você faz treinamentos de prevenção, mas depois que o incêndio acontece, já deixou de ser prevenção e passa a ser correção. Já deixou de ser contingência, já deixou de ser contenção e passa a ser contingência, ou seja, treinamento, rota de fuga, quem fazer, quem vai contar, quem vai chamar bombeiros, legal? Vamos lá. Um dos exemplos que eu ia falar de cálculo de risco é esse. Geralmente ele é feito sob 3 óticas. Uma de análise qualitativa, semi-quantitativa e quantitativa. Mas qual que é a diferença dessas 3? A qualitativa, como o nome já fala, qualidade, ele está relacionado à magnitude da
da probabilidade e consequências. Ele é um pouco subjetivo, porque ele vai de acordo com o seu entendimento, com a sua experiência, em dizer que tipo, por exemplo, aquele tipo de problema é o tipo de problema que o cliente liga na hora pedindo a correção. Ou então, aquele tipo de problema é algo que o cliente não percebe de cara e às vezes demora muito para chamar a correção. Ou quando acontece, às vezes ele mesmo corrige. Vamos lá. A análise semi-quantitativa é basicamente a qualitativa com alguma base numérica. Você acaba colocando números para, vamos dizer, quantificar a qualidade. E a quantitativa é exatamente o uso de critérios mais assertivos, critérios numéricos, na definição das consequências e probabilidades do risco. Para quem está me acompanhando no YouTube, com certeza está acompanhando essa apresentação comigo, você. Quem está aqui no Instagram não vai ver nesse momento a minha apresentação, mas após eu vou disponibilizar um vídeo colocando tudo isso que eu estou falando disponível e você pode pesquisar no nosso canal do YouTube, caso você queira se aprofundar mais no assunto, ok? Vamos lá, análise de modos de falha e efeitos. É o famoso método FMEA. É um método desenvolvido por uma universidade norte-americana, um método que foi desenvolvido nos Estados Unidos para fazer essa análise dos modos de falha, tipos de falha e efeitos, ok? A primeira coisa que tem que ser feita é um preenchimento de um quadro de análise. Esse quadro eu vou ler porque eu realmente não tenho sentido decorar tudo isso. Vamos lá. Nós temos a descrição, os departamentos, documentos associados, né, e aprovação. Vamos lá. São 10 colunas ao todo. Nessas 10 colunas são colocadas as funções, os objetivos, os modos de falha. Modos de falha pode ter como tipo de falha, ou a falha em si. Os efeitos, as causas, o que causou essa falha, o tipo de controle, a severidade, a ocorrência, detecção, recomendações e o estado. Isso aqui é uma planilha maior. Tem empresas que colocam critérios mais próximos à empresa deles, o ramo da construção, ramo industrial, ramo de montagem de veículos, etc. Cada um monta a sua maneira que se encaixe melhor ao seu mercado. Análise, a escala de severidade. Nessa escala de severidade, ela é feita de 1 a 10 e ela coloca nessa escala 1, por exemplo, o efeito não é detectável pelo cliente, tipo, por exemplo, um efeito que não é facilmente detectável pelo cliente, uma tonalidade diferente, um revestimento. Um olho bem treinado enxerga uma pequena diferença de tonalidade. O cliente, na maioria das vezes, não consegue enxergar essa pequena diferença na tonalidade. E o 10, né, que seria dentro dessa escala de severidade, o 10 seria efeito crítico com risco de vida. Como é que seria um efeito crítico com risco de vida? Por exemplo, uma montagem de quadro elétrico não muito bem feita. Aí o pessoal da Motrix, nossos parceiros aí, podem falar. Uma montagem de quadro elétrico mal feita, ela pode sim trazer sérios riscos materiais e podem até ser letais, dependendo do nível de risco que for colocado lá. Se eu for pegar, por exemplo, nessa média, o que seria um efeito de severidade 5? Seria um efeito limitado. O cliente exige assistência imediata, mas ele é um efeito limitado. Por exemplo, vazamento de água. Está vazando água, tem algum vazamento, ele desliga, é um efeito limitado, tem alguns danos e ele pede, mas ninguém vai morrer por causa disso. Aí nós temos a escala de ocorrência. Lembra bem, severidade S, ocorrência O.
de 1 a 10 também, sendo geralmente colocado em percentuais, mas tem quem coloque em escala numérica mesmo, decimal. Eu prefiro escala percentual, tá? O que seria essa ocorrência 1? Extremamente remota. O que seria esse extremamente remota? Abaixo de 0,01%. 5, que seria um ocasional, ou seja, ele vai de 2 até 5% de ocorrência. E uma escala de ocorrência 10 seria certa, ou seja, acima de 25%. Ok? Exemplo, uma impermeabilização mal feita num espelho d'água, impermeabilização mal feita nas baldrames. Para mim, a ocorrência de infiltração na parede é certa. Eu não diria nem acima de 25%, eu colocaria logo 80% de ocorrência de infiltração ali, de percolação de água e infiltração nessa parede. E, bom, nós aí temos a escala de detecção. Lembrou, né? Ocorrência O, severidade S e agora a detecção D, D de dado. Também da mesma forma, de 1 a 10, sendo 1 impossível de detectar, né? 5, uma baixa detecção e um 10, uma detecção certa. Sistemas de inspeção totalmente automatizados. É aquilo que você consegue detectar ainda na obra. Isso não chega, isso não vai para frente. O que eu fiz? Eu montei um quadro baseado nessas tabelas que eu informei agora há pouco. E qual seria a função do produto ou o requisito do processo? No caso, eu escolhi como o piso em porcelanato, o piso instalado, assentado. A principal função dele é o acabamento, a resistência mecânica e resistência à abrasividade. Ok? A resistência à abrasividade, para quem não se lembra, é aquela capacidade de resistência a riscos. Geralmente, porcelanato de piso tem um PEI 5, ou seja, uma alta capacidade de abrasão, resistência à abrasão, enquanto que um porcelanato, um retificado de parede, um revestimento de parede, tem uma baixíssima resistência à abrasão, geralmente PE1, PE2, PEI 2, ok? Porque realmente não é necessário. Modo de falha ou potencial. Não durar 5 anos, ou seja, 5 anos seria um tempo curto de vida. Se não está durando nem isso, está acontecendo algum tipo de problema, até porque tem a questão da garantia. Qual que seria o efeito potencial da falha? Eu numerei 4. A quebra da peça, peça solta, peça lascada e peça desnivelada. E aqui eu fiz todo um sisteminha. No caso de severidade, de 1 a 10, no caso de ocorrência, em termos percentuais, e no caso D, que é de detecção, de 1 a 10 também. O produto entre os três me gerou 2 índices muito altos de NPR. O que seria esse NPR? Esse produto. NPR é igual a O vezes S vezes D de dado. O produto desses três indica o número de prioridade de risco. E quais seriam os 2 fatores que eu mapeei com maior índice de prioridade de risco? No caso, o assentamento inadequado e a não detecção na vistoria. Acontece de vez em quando na vistoria a gente passar por alguma peça que está levemente oca em algum pedaço ou está lascada e infelizmente ninguém percebe, nem no momento do checklist de vistoria e nem o próprio cliente demora meses para detectar isso. Tá? Mas quando acontece, chamado, etc. Isso aqui é uma forma até da gente prevenir de acontecer conosco. Vamos lá. Vou citar aqui um presentão para quem ficou até o final. São 4 bônus. Que seriam esses bônus? Riscos de contrato. Primeiro risco de contrato. Não venda seus serviços, especialmente barato. Venda seus valores. Venda o valor que você agrega ao empreendimento da pessoa. Não se preocupe em ser o mais barato. Eu vejo muito isso.
a pessoa quer prestar serviço, ele oferece, ele até pergunta, e os outros? Não, eu cubro a oferta. Cara, não faça isso. Eu digo que os 2 últimos contratos que eu fiz, eu fui mais caro. Eu vendi valor agregado. Eu falo assim, os 2 últimos que eu fiz agora aqui nesse mês passado, foi o mais caro, nem foi o mais barato, foi o mais caro mesmo. Consegui vender valor. Tente vender o valor, não venda preço. Não se preocupe em ser o mais barato. Segundo risco, risco da visão. A minha live aqui no Instagram está acabando, mas eu vou começar de novo, viu? Eu vou começar de novo daqui a pouquinho. Fica aí. Vamos lá. Risco da visão é ser o mais transparente possível com seus clientes e seus fornecedores. Por que essa coisa de ser transparente? Está encerrando. Em 3 segundos eu já vou reiniciar aqui a live pelo Instagram. Aqui no YouTube ainda está ao vivo, né? Pronto. Aqui eu já voltei. Deixa eu ver como é que está no YouTube. Perguntas? Não, até agora nenhuma. Vamos lá. Voltando aqui. Riscos de... Vou dar 4 bônus para quem ficou aí até o final. Até de propósito. Esse aqui, esse aí eu não vou colocar, tá? Não vou colocar no Instagram. Vamos lá. Não venda seus serviços, venda seus valores. Não se preocupe em ser o mais barato. Risco da visão é aquela coisa de ser o mais transparente possível com seus clientes e seus fornecedores. Mas como assim ser transparente? A gente é transparente de algumas formas. Primeiro, ética. Segundo, um contrato bem amarrado. Um contrato bem amarrado, ele estabelece direitos e deveres. Ele estabelece um escopo bem definido e ele estabelece também a forma de negociação, o pagamento, o prazo, né? Ele é uma forma de deixar claro, oficializado, o que foi combinado entre as partes, para que não haja lá na frente, eu pensei que isso estava incluso, porque isso está subentendido. Não existe subentendimento quando falamos de contratos. O contrato tem que ser o mais objetivo, o mais transparente possível. Tá? Um contrato transparente ele é bom para as 2 partes, para o cliente e para o prestador de serviço. O risco da diversificação. Cara, eu já vi muito isso. É o tal do pedreiro que ele faz a fundação, ele mexe com o telhado, ele mexe com serralheria, ele também pinta, se for o caso, ele também coloca as portas de madeira, ele mexe, ele faz de tudo. Eu até acredito que o tal do pato, o cara que faz de tudo um pouco, ele é um bom profissional para qualquer organização. Só que na hora de prestar serviços, eu prefiro o cara que é especialista. Eu gosto do pato, por exemplo, como mestre de obra, como encarregado, porque é aquele cara que está de olho e ele sabe se aquele jeito é certo ou não. Eu gosto desse cara, mas como os meus olhos na obra, como um encarregado ou mestre. Eu não gosto do pato prestando serviço para mim. Eu gosto do especialista prestando serviço para mim. Eu gosto do serralheiro, o cara que é só serralheiro, o cara que só mexe em esquadrias de madeira, o cara que só mexe em esquadrias de vidro, o cara que só mexe com pintura de fachada. Eu gosto desse, é o especialista. Uma empresa não sobrevive fazendo de tudo um pouco.
é exatamente o contrário. As empresas que eu estou vendo sobreviverem são aquelas que são muito especialistas naquele mercado. Elas acabam se tornando referência. Foco e especialização são essenciais para se tornar referência. Eu já falei isso agora há pouco. E o risco do sabe-tudo. Esse cara é o que eu mais acredito que é tóxico para qualquer empresa. Porque o sabe-tudo, ele, por muitas vezes, ele é o burro proativo. Sabe o que é o burro proativo? É o cara que acha que está fazendo certo, que está ajudando, e ele está mais atrapalhando do que ajudando. Pois é, o tal do sabe-tudo, ele no final das contas é um burro proativo. E o burro proativo é um perigo para qualquer organização, acreditem. O risco do sabe-tudo é um cara que entende de obras, mas ele não sabe de tudo, claro. Lembra, parceiros bons crescem juntos. Você não precisa fazer tudo, nem abraçar o mundo todo. Foque naquilo que você é destinado a fazer. Foque naquilo que você é especialista em fazer. Ou procure algo para se especializar. Se você não consegue fazer determinada etapa, com certeza você vai ter o telefone de quem sabe. E esse parceiro vai te ajudar muito. Bons parceiros crescem juntos. E o terceiro ponto, aprimorar conhecimento e testar mais técnicas. A gente nunca pode ter medo de testar novas tecnologias, testar novas técnicas, estar aberto ao mercado. Quando somos empresários, quando estamos nesse ramo da construção, cara, a gente tem que testar basicamente de tudo que tem por aí. Testa uma marca, testa um produto, vê se é bom, vê se responde bem, vê determinada tinta, cobrimento, vê se é boa, se ela estica bem. Não custa nada, vai custar mixaria, às vezes você chama um cara, você testa. Os benefícios que você vai ter em conhecer um material novo são tão maiores do que os prejuízos que você vai ter em apenas fazer um pequeno teste. O impacto vai ser quase zero. Ok? Por hoje é só. Eu agradeço muito a atenção, a compreensão de todos, ter ficado até o final, estar aqui comigo. Caso possível, se possível, curta, siga-nos aqui no Instagram, aqui no YouTube, comenta com um amigo seu sobre o que eu falei, participe das próximas lives, elas estão ficando muito boas, eu estou fazendo elas para vocês, para conseguir transmitir alguma coisa boa, interessante, aproveitar. Eu não estou colocando minha cara aqui porque eu sou bonito, não, é porque eu tenho alguma coisa boa para transmitir também, tá bom? Siga-nos aqui nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, no Facebook, ok? E te vejo na próxima, tá bom? Amanhã tem outra live com o meu sócio Aristóteles, está muito boa. Siga-nos aqui. Valeu, tchau, tchau.